Salve amigos do canal Lute BR, meu nome é Frederico Mil Homens, moro em Cuiabá, no Mato Grosso, e estou aqui hoje para falar brevemente para vocês sobre esse instrumento, a guitarra renascentista. Pelas minhas pesquisas humildes, eu vi que a guitarra renascentista teve os primeiros relatos a respeito no final do século XV, começo do século XVI. E um instrumento originário da França, pelas minhas pesquisas. Vi que também foi um instrumento difundido mais, além da França, na Espanha também, e muito poucamente na Itália e outros países europeus. A principal influência foi na França e alguma coisa na Espanha. A guitarra renascentista, ela pode... A primeira impressão parece ser um ukulele, aquele instrumento havaiano, é pequenininha, mas a gente percebe que não tem nada a ver, é mais delicada, e é um instrumento de 4 ordens, sendo a primeira simples e as demais duplas. A primeira, a chanterelle, que do francês a que canta, ela é afinada em Lá. A segunda ordem, afinada em Mi. A terceira ordem, afinada em Dó. E a quarta ordem, afinada em Sol. O interessante, diferentemente do alaúde barroco e de algumas ordens do alaúde renascentista ao meu lado, as cordas são afinadas em uníssono, elas não são afinadas em oitavas. Esse conceito veio um pouquinho mais tarde, certo? É um instrumento muito delicado, ainda mais perto de mim, que tem 1,90 m, ele dá uma empequenada, vamos dizer assim. É um instrumento muito delicado, muito pequenininho. Esse instrumento foi feito pelo luthier Pablo Rivera. Acreditem, não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá? É um luthier lá de Florianópolis, é um cara muito caprichoso. Ele que fez a minha guitarra barroca, que se encontra aqui ao fundo, e também fez essa renascentista para mim. Vou mostrar aqui para vocês, lateralizado, né? Fronte, lateral e o fundo do instrumento. Um instrumento muito bem feito, muito sensível, cordas de Neil Gut. Vou falar agora para vocês um pouquinho dos compositores. Já falei para vocês sobre o instrumento, brevemente, e agora vou citar os compositores, um pouquinho da obra, eu não quero me prolongar muito. O primeiro nome, para mim o mais importante, é o de Adrien Leroi, um compositor francês, nascido em 1520, na cidade de Montreuil, e falecido em 1598 em Paris. Ele foi um alaudista, guitarrista e compositor, e foi um editor musical associado ao editor Robert Ballard. Adrien Leroi compôs muitas peças para o alaúde renascentista e também para citerne e guitarra renascentista. Dentre as suas obras se destacam os 4 livros para a guitarra renascentista, e após, no final do vídeo eu irei interpretar uma obra do terceiro livro de tablatura de guitarra. São livros editados no século XVI, inclusive essa composição que eu irei interpretar no final chama-se Toudion, ela é de 1552, editada por Adrien Leroi e Robert Ballard em Paris. O livro se chama, olha que bonito, Thiers Livre de tablature de guitare, contenant plusieurs préludes, chansons, basse danse, toudions, pavanes, gaillards, allemands, branzes, tant doubles que simples, le tout composé por Adrien Leroi. Percebemos a grande variedade de obras, canções, prelúdios, toudions, pavanas, galhardas, alemandas, branzes, todas compostas por ele. Ele foi um dos grandes compositores do período renascentista, para mim, na minha modesta opinião, um dos mais influentes na guitarra renascentista. Vou falar sobre um outro francês, um pouquinho mais antigo, Guillaume de Machaut, nascido em 1300 e falecido em 1377. Foi um compositor do período medieval. Mas, poxa, Fred, você falou que as pesquisas falam do século XV e XVI. Só um minutinho. Ele foi um compositor realmente medieval. Porém, tem algumas peças que foram transcritas nas minhas pesquisas, são todos anônimos.
para a guitarra renascentista. Então podemos encontrar obras transpostas para esse instrumento, compostas pelo Guillaume de Machaut, mas não originalmente para ele. E mais um francês no nosso itinerário, Pierre Attaignant, nascido em 1494 e falecido em 1551 ou 1552. Não é certa a data da morte dele. Ele foi um editor musical que trabalhou a maior parte da vida em Paris. Ele publicou muitas obras de Glaudon de Semzy, Pierre Sandrin e Pierre Seton, e também de Clément Janequin. Foi uma pessoa muito importante para a guitarra renascentista, não porque ele era um compositor notável, ele fez alguma coisa, não muito proeminente, porém ele foi um grande responsável pela publicação de várias canções desses compositores. Mais um francês no repertório. Guillaume de Molay, nascido em 1510 e falecido em 1558, também foi um alaudista e compositor do período renascentista. Ele foi pupilo de Albert de Rippe e viveu e trabalhou em Paris por toda a sua vida. Ele foi um nome muito importante para o alaúde, à época, e também para a guitarra. Tem livros publicados e muitas composições, principalmente entre os anos de 1552 a 1553, onde fez muitas danças, fantasias e transcreveu muitas peças de alaúde dos compositores Pierre Seton e Claudon de Semzy. Saindo da França, vamos para a Espanha. Vamos falar um pouquinho sobre Alonso Mudarra, nascido em 1510 e falecido em 1580. Ele foi um grande nome da vihuela espanhola, mas ele também compôs peças para a guitarra renascentista. Dentre eles se destaca o primeiro e segundo livro de composições para a guitarra renascentista, ou na época chamada de guitarra, chamamos de guitarra renascentista hoje. Na época era contemporânea. Foi um compositor muito importante no período, com obras mais difundidas para a vihuela espanhola, porém também compôs muitas peças para a guitarra, e entre elas se destacam o primeiro e o segundo livros de composições para a guitarra. El primer e segundo libros de composições para a guitarra. Seguindo na Espanha, falamos também sobre Miguel de Fuenllana, ou alguns chamam de Miguel de Fuenllana, nascido em 1500 e falecido em 1579. Também um proeminente vihuelista espanhol, mas também com peças dedicadas à guitarra da época. Suas peças de vihuela são mais conhecidas, mas também teve um papel muito importante na divulgação da guitarra. E essa foi Tudion, de Adrien Leroy. Muito obrigado, amigos do canal Luto BR. Um grande abraço